início à nossa escola bíblica. Te agradecemos, Senhor, por essa noite. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de aprender da Tua palavra. Fala conosco e nos ensina em nome de Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, irmãos. Nós estamos vendo, então, sobre os valores que precisamos cultivar, Hoje nós vamos ver sobre a Bíblia. Nós já vimos sobre o culto, sobre a oferta, sobre a oração, e hoje nós vamos ver sobre a Bíblia. João 5,39 diz assim: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. A Bíblia, ela, como nós conhecemos hoje, ela vem desde o século XV, mas antigamente era conhecido como os rolos, os pergaminhos, E para os judeus é a Torá. Mas nós vemos que Deus preservou a Bíblia como palavra de Deus em todos os tempos. Ainda que muitos se levantaram para destruí-las, não conseguiram. Percebemos a importância da Bíblia à medida que a entendemos como a voz de Deus e onde encontramos a revelação plena do Filho de Deus. Na Bíblia encontramos as leis de Deus, onde nos direcionam à sua vontade soberana. Deus tem a vontade soberana. A vontade de Deus soberana é aquela que Ele tem para nós. Mas Deus respeita também a nossa vontade, que daí a gente chama de vontade de Deus permissiva. Quer dizer, Ele permite que cada um de nós venhamos a fazer aquilo que também nós queremos. Tanto é que muitas vezes a nossa vontade contraria a vontade de Deus e Ele permite que a gente faça. Então essa é a vontade de Deus permissiva. Só que todas as suas leis que nos conduzem à sua vontade estão aqui, na Bíblia. É por isso que nós precisamos entender o valor que ela tem na nossa caminhada. Vamos ver primeiro a Bíblia como palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Como palavra de Deus, a Bíblia não é contestável. Portanto, para o homem só resta aceitá-la e cumpri-la. Quando ouvimos a palavra de Deus, devemos ter temor, pois ela é a vontade ou é a palavra de Deus para nós. Quando nós entendemos que a Bíblia é a palavra de Deus, nós a tememos porque é o Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, que está falando. Então, nós devemos temê-la, Também não há e não haverá novas revelações de Deus a partir da conclusão ou do fechamento do cânon bíblico, pois a Bíblia expressa toda a sua vontade. E o texto de 2 Pedro 1, 20 e 21, que diz: sabemos primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, a Bíblia, ela é a palavra de Deus. E como palavra de Deus, jamais alguém pode contestá-la. Há sim muitas pessoas que ainda dizem: eu não aceito isso. A pessoa pode não aceitar. Deixa de ser verdade? Não. Porque Deus, Ele respeita a nossa individualidade. E Ele nos deu livre-arbítrio. E Ele não passa por cima. Muitas pessoas desinformadas a respeito da vontade de Deus e da palavra de Deus dizem que nós não temos livre-arbítrio. Temos sim, temos sim. A prova inconteste a respeito do nosso livre-arbítrio é que é vontade de Deus que nós pequemos. O que vocês acham? E por que nós pecamos? Se nós não tivéssemos livre-arbítrio. Então, nós pecamos porque é nosso livre-arbítrio. Nós estamos exercendo o nosso livre-arbítrio. Eu peco porque eu quero pecar. Não é porque é vontade de Deus que eu peque. Então, Deus respeita o nosso livre-arbítrio. Mas,
a palavra de Deus, ela é incontestável. Nós jamais poderemos contestá-la. Quem contestá-la está infringindo a soberana vontade de Deus. Também há muitas pessoas que inventam coisa, dizendo que essa tradução aqui não está bem feita, né? Ou é diferente do que está escrito. Gente, a gente estudou por 4 anos, né? Para ter uma formação acadêmica. E eu falo para vocês, não há contradição. O que foi traduzido está correto, sim. Louco quem fica jogando pimentinha nessas coisas, jogando incertezas, porque, muito bem, eu estudei, eu sei. Mas e quem não estudou e houve um que julga ter um conhecimento mais amplo, que diz assim, essa tradução aqui não é bem isso. Quer dizer, quem contesta ou quem coloca em xeque um texto, coloca em xeque todos. Porque se esse aqui não está bem traduzido, quem diz que os outros estão? Percebe-se a sementinha do mal que é lançada e muitos não têm essa noção? Então, a Bíblia é incontestável, gente. Não tem o que contestar. Está escrito, está escrito. Se está assim, é porque é para ser assim. Vocês acham que Deus iria permitir, Ele que conservou as Escrituras durante séculos e séculos, Ele iria permitir que na tradução não fosse correta? Jamais, gente. Jamais. Se a tradução está assim, porque é assim mesmo. Deus preservou até os últimos consequências, até a tradução. Deus não preservou pelos séculos dos séculos, pelo tempo dos tempos, para chegar no final e não cuidar da tradução. Vocês acham que seria assim? Jamais. Foi Deus, do início ao fim, foi Deus que preservou, que cuidou na sua palavra. Então, se chegou para nós assim, porque é assim. Então, não tem essa de, esse texto não está bem traduzido, ou isso, aquilo. É bobagem. Se está assim, é porque é assim. E a gente vê muitos sábios, né, dizendo desse texto, daquele texto, algumas besteiras. É besteira. Posso afirmar com vocês, categoricamente, é besteira. Estão falando besteira. Também, mas tal livro de Enoque ficou fora e deveria estar. O Evangelho de Pedro deveria estar. Não deveria estar. O que não foi fechado por provisão de Deus e acabou. Haverá outros achados? Sim, esses dias atrás saiu, que acharam uma Bíblia, né? Quase que faltando, parece só 12 páginas. Alguma coisa assim. E vão achar muitos? Vão achar sim. Como lá na caverna de Qumran acharam o livro inteirinho de Isaías, vão achar muitos escritos ainda, sim. Mas o Quênia está fechado, essa é a palavra de Deus e acabou. Mas essa Bíblia aqui, dita evangélica, ela tem 7 livros a menos e 2 apêndices, né? Sim. E esses outros livros são canônicos? Não. A própria tradução católica diz que não são canônicos. Eles não são canônicos. São considerados como históricos? Sim. Porque a história, por exemplo, dos Macabeus, né, é considerada histórica, mas não canônico ou não sacro. Então nós precisamos saber que tudo o que diz respeito a Deus e a fé está aqui, tudo sobre o Salvador da nossa alma. Então nós precisamos saber que a Bíblia, ela é a palavra de Deus escrita aos homens. A Bíblia é a fonte de toda a sabedoria e conhecimento. Antigamente, eu sou evangélico desde criança, a gente era meio discriminado quando criança. E muitas crianças até choravam quando começavam a fazer bullying, né? Fazia bullying com a gente, o crentinho e não sei o quê. E falava um monte de besteira. E a gente se sentia meio menosprezado, e era mesmo. E eu aprendi com isso. O que eu ensinei para os meus filhos? Ter orgulho de conhecer a palavra de Deus. Aqui está a fonte de toda a sabedoria da face da terra.
E eu falei esses dias aqui sobre esses sábios, né? Essas frases célebres, né? Da onde que são tiradas? Eu falei uma frase que é bem bobinha. Mas aonde que está a fonte de inspiração? Eu vou falar a frase que eu falei, né? Diz assim: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Todo mundo não conhece essa frase aqui? Eu nem sei quem é o autor dessa frase. Mas é uma célebre frase. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Beleza. Onde que está isso na Bíblia? Está na Bíblia, sim. Sabe aonde? O juiz iníquo. A viúva batia na sua porta, julga a minha causa, julga a minha causa. De tanto ela insistir, o juiz julgou a causa dela. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Vocês percebem aonde que está a inspiração? É na Bíblia, gente. E aí, lá na minha infância, tentava me envergonhar por eu ser da Bíblia. Muitos diziam, olha lá os da Bíblia. Se fosse hoje, eu dizia com muito orgulho, isso mesmo. Na época, você ficava acanhado, até chorava muitas vezes. Porque era tão forte a repressão, né? Que a gente não tinha muito... Primeiro, não era bem instruído a respeito disso. Mas era muito forte, o combate aos evangélicos era muito forte. A cultura católica era muito forte. Então, a fonte, a Bíblia é fonte de sabedoria e de conhecimento. Oséias 4:6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. Para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Como eles se multiplicaram, assim contra mim pecaram, eu mudarei a sua honra em vergonha. Alimentam-se do pecado do meu povo e da maldade dele têm desejo ardente. Por isso, como é o povo, assim será o sacerdote. E visitarei sobre ele os seus caminhos, e lhes darei a recompensa das suas obras. Comerão, mas não se fartarão. Entregar-se-ão à luxúria, mas não se multiplicarão, porque deixaram de olhar para o Senhor. Toda a sabedoria, ela vem de Deus. Então nós precisamos entender que a Bíblia é uma fonte de sabedoria. Quem busca, acha. Quem se dedica, encontra. E é por isso que nós incentivamos para que vocês busquem, façam os devocionais, porque nós incentivamos para que o povo busque conhecimento, sabedoria, na fonte da sabedoria. E quem valoriza isso vai ser sábio. Agora, quem não valoriza, vai ter falta dela. Nós precisamos valorizar a Bíblia como fonte da sabedoria. A Bíblia é a luz que ilumina o meu, o teu, o nosso caminho. Olha o que diz o texto, Salmo 119, 105, diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Ainda que não conhecemos nada a respeito de Deus, a consciência das pessoas sempre é pautada pelos princípios bíblicos. Não precisa ninguém conhecer, ou a pessoa pode ser ateu, mas ela vai ter valores que estão pautados na palavra de Deus, ainda que seja um ateu. Por quê? Porque tudo o que rege a humanidade, ela é pautada aqui, ó, ainda que as pessoas não aceitem. Rui Barbosa, um grande jurista brasileiro, no final da sua vida, ele é autor de muitos livros sobre direito, né? Muitos e muitos e muitos. É estudado na faculdade, tudo. E ele, no final da sua vida, ele escreveu assim: por derradeiro, amigos de minha alma, de tudo quanto vi no mundo, o resumo se abrange nessas 5 palavras: não há justiça sem Deus. Então, quer dizer, um estudioso, alguém que se dedicou a estudar, no caso direito, a vida inteira, no final da sua vida ele reconheceu: não há justiça sem Deus. Então, tudo vem de Deus, né? Tudo que rege a nossa vida vem de Deus. Às vezes nós deturpamos, mas tudo vem de Deus. Pois é. E o povo, que é conhecido como povo de Deus, está desdenhando
de buscar a sabedoria na palavra de Deus. Por que as pessoas não estudam mais a Bíblia? Ou por que nós vemos poucos cristãos evangélicos estudando a Bíblia? Porque não é mais valorizada no meio. Vocês percebem isso? Porque aquilo que é valorizado, ele é incentivado. Então, aqui no nosso meio, vocês podem ter certeza, a Bíblia é valorizada sim. Porque é a primeira coisa que a gente incentiva é que as pessoas estudem a Bíblia. Porque a pessoa que estuda a Bíblia, ela não vai ser enganada a respeito da sua fé. A pessoa pode até andar errado, mas ela sabe que está errado. Porque aqui está escrito, ela é luz para o meu caminho. Aqui está escrito o caminho que deve seguir. Tudo o que precisamos saber a respeito de Deus, Jesus Cristo, da salvação, como devemos proceder, está descrito aqui. Então, aquele que estuda, ele pode até errar, mas ele sabe o caminho. Um dia pode voltar. O problema é aquele que erra, peca e não sabe o caminho. Agora, nós, como liderança do povo de Deus, nós precisamos incentivar o povo a estudá-la. Porque senão as pessoas estão com a chave aqui da salvação e muitas vezes estão se perdendo. Porque não buscam estudar, não buscam conhecimento bíblico. Então, no meio evangélico hoje, está se perdendo porque as pessoas não estão mais valorizando. Hoje em dia, o culto, aqui na nossa igreja, a maior parte do tempo é dedicado à palavra. A maior parte do tempo do nosso culto. O louvor, muitas vezes, a gente tem o período de louvor, né? Mas são 20 minutos mais ou menos, 15, 20 minutos. Beleza, mas a maior parte da nossa liturgia, a maior parte do nosso culto aqui é dedicado à explanação da palavra. Porque nós precisamos, no sábado é especificamente estudo da palavra. Agora, vocês acham que é fácil? Faz 4 semanas, né? Faz um mês que eu estou preparando esse estudo aqui, um mês, dando estudo sobre os valores que o cristão deve preservar. Um mês. Vocês acham que é fácil ter conteúdo para estar ministrando um mês no mesmo tema? Não é fácil, não. Para isso, semana inteira ralando. Eu acabei de estudo aqui agora à tarde, para poder estar aqui ministrando agora à noite. O outro eu terminei um pouco antes de vir para cá, a semana passada, e cheguei aqui e ministrei para vocês. Porque não é fácil você estar tendo conteúdo para estar trabalhando. Agora, se não houver um incentivo, por exemplo, aqui, se eu falar uma besteirinha aqui, alguém vai levantar a mão aí, Ô, pastor, mas está escrito assim, viu? Mas lá e tal está escrito assim, vira um debate, e se eu não tiver conhecimento, eu seria envergonhado. Porque o povo aqui conhece Bíblia. Agora, falar para quem não conhece Bíblia, eu diria, ao meu ver, nem graça tem. Porque o que instiga, eu vou falar aqui um professor, né, ou um líder, é o quanto as pessoas assimilam o teu ensinamento e o quanto você é exigido por eles. Então, nós precisamos valorizar no nosso meio aqui, ainda que no meio evangélico, parece que não está sendo valorizado. Está se perdendo muito tempo com festa, com dança, com música, mas palavra é pouco. E é a base que nós precisamos ter, é a palavra. Então, o nosso culto aqui, ele tem espaço, a palavra tem espaço aqui. A maior parte do nosso tempo aqui é dedicado especificamente para a palavra. Não quer dizer que uma mensagem tem que ter 1 hora de mensagem. Não estou falando isso. Não é que tem que ter. Se a mensagem durar 5 minutos, mas foi aquilo que Deus trabalhou, amém. Mas que nós precisamos dedicar o tempo para a palavra, nós precisamos deixar o tempo livre para a palavra. Valorizar a palavra porque ela é lâmpada que ilumina os nossos caminhos. E nós não podemos nos esquecer disso. Na Bíblia está o antídoto contra o pecado. Muitas vezes nós sabemos que estamos pecando, mas pecamos.
O duro é se nós não soubéssemos que estávamos pecando, estando pecando. E por que que nós sabemos que estamos pecando quando pecamos? Por quê? Porque conhecemos o que está escrito aqui. Ó. A gente conhecendo o que está escrito aqui, a gente sabe se está ou se não está pecando. Então, na Bíblia está o antídoto contra o pecado. E o Salmo 119, 11 diz assim: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quando nós temos um desejo de agradar a Deus e não queremos pecar, o que a gente faz? A gente estuda e guarda no nosso coração. E o cristão, verdadeiramente, ele não pode ter um pezinho no pecado, um desejozinho de pecar. Porque nós sabemos que é o pecado, conforme Isaías 59, 1 e 2, diz, são os nossos pecados que nos afastam de Deus e encobre o seu rosto para que Ele não nos ouça. Então, se são os nossos pecados, nós devemos evitar de pecar. Para isso, nós devemos guardar ou escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ninguém se engane. Deus está revelado na Bíblia. E quem deseja conhecê-lo precisa conhecer a sua palavra. E quem deseja agradá-lo precisa se esforçar para guardar os seus mandamentos. Veja bem, eu coloquei mandamentos. Deus ordena que aqueles que desejam servi-lo guardem os seus mandamentos. Por que eu coloquei mandamento? Porque nós não podemos, como eu disse lá no início, questioná-lo. Ele manda, nós obedecemos. Nós obedecemos. Não adianta espernear, não adianta querer contestar. Ele manda e nós obedecemos. Se nós quisermos agradar a Deus, é assim. Ah, mas é muito difícil, eu não sei o quê. Também não é bem assim, não adianta. Não adianta espernear. Ele manda e se a gente quiser agradá-lo, nós obedecemos. O pecado é a desobediência aos seus mandamentos. Tudo que desobedece aos seus mandamentos desagrada a Deus. E tudo que desobedece aos seus mandamentos é pecado. E nós precisamos saber disso. Nós não podemos pensar que, mas é só um pecadinho. Não é assim que está descrito na sua palavra. Por isso que nós precisamos conhecê-la. Então, na Bíblia está o antídoto. Você não quer pecar contra Deus, quer agradar a Deus, quer ser cheio do Espírito Santo, vá para a Bíblia. Obedeça o que está escrito. Cumpra o que está escrito, que você vai estar agradando a Deus. Agradando a Deus, Deus vai estar se revelando a você cada vez mais. E nós estamos falando aqui, no estudo de quinta, por que a gente não vê mais um mover de Deus no meio da igreja, onde pessoas são batizadas com o Espírito Santo? E tal? Por que a gente não está vendo mais isso? Porque as pessoas estão se afastando da palavra de Deus. Estão desobedecendo o que está escrito. E como que Deus vai agir no meio do pecado? Como que Deus vai agir a pessoa ali cheia de pecado, carregada de pecados, sem arrependimento? Como é que Deus vai agir no meio da igreja? Então não pode. Nós precisamos saber que o antídoto contra o pecado está aqui. Ó. É por isso que a gente estuda para obedecer. E eu vejo nos devocionais, o que eu presto atenção nos devocionais? Vou falar para vocês. Vocês mandam os devocionais para mim, eu vou falar para vocês o que eu presto atenção. Eu presto atenção na aplicação que você dá para o que você viu no texto. É isso que me chama a atenção. Pode ter uma linha, 2 linhas, não tem problema. Mas o que você tirou do texto para aplicar na tua vida é que eu presto atenção. Então, às vezes, a riqueza do texto está só em como você está aplicando. Então, eu presto atenção. Nós precisamos prestar atenção no que está escrito, para que a gente possa aplicar na nossa vida. Então, por isso é que nós estamos com escassez de dons no meio da igreja, de batismo no Espírito Santo no meio da igreja, de uma igreja cheia de poder da unção de Deus. Por quê? Nós nos afastamos da sua palavra. Nós estamos afastados, gente. E é isso, essa é a verdade. Quanto mais distante nós estivermos aqui, da sua palavra, mais fria a igreja será. Mais pecado
haverá no meio do povo. Então nós precisamos voltar à essência, voltar à palavra de Deus, para que a gente venha cumprir tudo aquilo que está escrito aqui. É fácil? Não é, nunca foi. Nunca foi fácil. Mas deixar de cumprir tem um lugar específico que nos leva, né? Está escrito lá, taxão. Não cumprir o que está escrito, vai para o taxão. Não tem o que fazer. Vou perguntar aqui. Por que, Rafael? Por que a Bíblia está cada dia mais longe do dia a dia dos evangélicos? É porque as pessoas elas não querem mais a verdade. A verdade é essa. As pessoas não querem mais a verdade. Elas querem conforto, não a verdade. A verdade é difícil, a Bíblia é difícil. Quem falar que é fácil seguir a Bíblia está mentindo. É extremamente difícil, complicado e envolve conflito seguir a Bíblia. As pessoas não querem mais isso. Hoje, os evangélicos, dentro da igreja, as pessoas não querem conflito, tanto que é por isso que está se adotando certas práticas dentro da igreja, contrárias à Bíblia, mas evitam conflitos com o mundo. Então, hoje o que as pessoas querem é conforto. Elas querem sentar na igreja e ouvir que tudo vai dar certo. É isso. Que você está errado? Não, isso eu não quero ouvir. Eu quero ouvir que tudo vai dar certo, que Deus vai me abençoar e que Deus é paz e amor. É isso. Pois é. O problema é que as pessoas quererem ouvir isso é uma coisa. A liderança ceder a isso é outra. Então, é verdade isso que o Rafael está falando. Eu sei que as pessoas em si, ou as igrejas em si, hoje estão focando no que as pessoas querem ouvir. E há lugares que determinados temas não podem nem ser tocados. Então é verdade isso. Mas por que aqui no nosso meio a nossa grande batalha é contra o pecado? E assim, a gente não... Todos que já falaram aqui sabem disso. Eu nunca cheguei e falei, cuidado, não fale sobre isso ou sobre aquilo. Quando alguém vai trazer a palavra aqui, eu sempre dou liberdade. Fale o que Deus colocar no teu coração. E já ouvi muitas vezes, a palavra que Deus me deu é dura. Meta martelo. Porque é essa que a igreja está precisando. Ou é essa que alguém está precisando. Porque muitas vezes a palavra, às vezes é especificamente. Eu já cheguei a pregar uma determinada vez, onde eu sabia que a palavra que eu estava ministrando, eu não sabia da vida da pessoa. Mas eu sabia que era especificamente para uma pessoa. E eu sabia quem. Eu vou deixar de falar? Jamais. Então é isso que está acontecendo. As pessoas querem ouvir, né? Porque está escrito nos últimos tempos. Apostatarão da fé. Os seus ouvidos serão como chão para ouvir a coisa que agrada, né? Está escrito isso. Então, está escrito, a gente sabe que iria acontecer, mas a gente sabe que está acontecendo. Uma coisa é o povo querer ouvir melzinho, né? Outra coisa é a liderança ceder a isso e trazer o melzinho na chupeta. Outra coisa é isso. Então, por quê? Porque daí já a liderança já se corrompeu. Um líder, ele só pode agradar a Deus. Ele não pode querer agradar o povo. Ele só pode agradar a Deus. Por mim, o pastor sabe que eu era bem resistente para começar a fazer devocional. Carol, devocional. Que quando você não sabe, no meu inconsciente ou consciente, tipo, errei, mas eu não sabia. Então, tipo, é muito mais fácil eu chegar para o pastor e falar assim, o pastor vir me corrigir e falar, mas eu não sabia, do que eu virar para o pastor e falar, pastor, eu sabia e pequei, e errei. Só que com o passar do tempo que eu comecei a fazer os devocionais, que daí eu comecei a conhecer e saber, e aí ver que isso era errado também, quando eu acabei o Novo Testamento, eu acabei na certeza, assim, que era um manual de vida cristã, onde me ensinava a salvação, assim, me levaria à salvação, se eu seguir o que Jesus pregava, e me ensinava caráter, como viver em sociedade, como amar, a ser mais paciente, então, assim, mansidão. Então, ele me ensinava isso. Então, assim, no Novo Testamento, eu aprendi isso, que, assim, o caminho para a salvação, vamos dizer assim, que se eu seguisse ali, e um caminho para uma vida tranquila. Hoje, eu estou no Velho.
E aí eu vejo que assim, eu estou em Levíticos, aí eu vejo que assim, Deus já cuidava de tudo lá, porque assim, ele está instruindo Moisés a como liderar, cuidar do povo, até na parte da doença. Ele fala não só da vida espiritual. Então, assim, a Bíblia ela não cuida só da vida espiritual da gente, ela cuida da nossa vida circular, vamos dizer assim, na vida nossa lá fora, de saúde, de como viver, de como que a gente tem que se comportar dentro da igreja, de como que você tem que ser como pessoa, uma vida, te ensina uma vida espiritual, onde você vai buscar a salvação, onde você vai se aproximar de Deus. E aí eu já cheguei até a comentar com uma pessoa que eu fiz assim para ela, eu falei, olha, a Bíblia é um manual de como se viver, um manual de como se ter uma vida boa. Mesmo que se você não crê em Deus, a pessoa não crê em Deus, ela seguiu o que está na Bíblia, o mundo seria melhor. Mesmo que essas pessoas que estão lá fora não creem em Deus, não creem em Jesus, não creem na salvação, mas ela andasse como está na Bíblia, o mundo seria melhor. O mundo não estaria da forma que está. Porque eu acho que na Bíblia, ela não é só a salvação, mas ela é um manual de vida. Ela nos leva para a salvação, mas ela nos ensina a viver aqui também. Você está vendo? É isso que acontece com quem estuda realmente a Bíblia. Consegue ver não só o manual da vida cristã, né, a vida de fé, mas sim para todas as áreas da nossa vida, porque nós somos uma carta lida por todos os homens. Se nós tivermos uma fé, monstro a nossa fé, mas viver no nosso dia a dia sem um bom testemunho, quer dizer, eu anulei a minha fé. Então, a vida de fé nos leva a ter uma vida cotidiana, coerente, responsável, uma vida exemplar, que as pessoas possam se espelhar em todos os aspectos da nossa vida. Além de tudo, nos conduz ao céu, nos conduz à salvação. Então é isso que acontece com quem estuda verdadeiramente a Bíblia, está vendo? Ó, ela já terminou o Novo Testamento, está no Antigo Testamento e está tendo um vislumbre de algo que ela não sabia. Então realmente, gente, se nós valorizarmos a Bíblia no nosso meio, nós iremos ter experiências maravilhosas. É triste de ver quem não tem ou quem não valoriza a palavra de Deus, quem não valoriza a Bíblia. E vou contar um episódio a respeito da Bíblia. Nós começando, né, a dar estudo lá na casa do Rogério, e aí o Rogério com a Bíblia dele, né? E aí um dia chegamos lá para dar estudo, cadê a Bíblia dele? Falei, pastor, vê se eu fiz certo. A minha gatinha fez xixi na Bíblia. Tem 4, um deles. Fez xixi na Bíblia. Eu falei, nossa, e o que você fez? Ah, eu joguei no lixo. Joguei no lixo. Mas foi espontâneo, pô, ele está começando, ele não sabia. E aí foi aonde ele aprendeu o valor da Bíblia. Mas ele estava começando, ele não sabia. Mas olha a importância de a gente não se acovardar. Ele estava começando, e se eu fosse querer agradar ele, dizer, fazer o quê, né? Dá que eu vou lavar para você, pôr na máquina. Detalhe, ele fuçou o lixo, pegou a Bíblia está lá. Ele, na hora, foi lá pegar de volta. Foi na hora. Então, é isso, a gente não pode se acovardar diante de uma situação onde está em xeque valores. A Bíblia não pode ser jogada fora. Mas confrontou, não é porque ele é novo que eu vou agradar ele, eu não vou agradar ele. E se ele se ofendesse? Fazer o quê? Eu vou ensinar a verdade. Fez xixi, mas não joga a Bíblia no lixo, não. Então, nós precisamos valorizar como livro sagrado. Porque aqui está a palavra de Deus. E se eu menosprezar o livro sagrado, a gente não vai idolatrar a Bíblia, né? Chegar diante da Bíblia e se ajoelhar. Não é isso, não. Mas ela tem um valor. Eu tenho, na minha casa, não sei nem quantas Bíblias eu tenho. Mas eu tenho muitas Bíblias.
Mas eu tenho várias Bíblias em casa. Por quê? Porque eu amo Bíblia. Eu amo Bíblia. E quando eu vou comprar Bíblia, eu não olho o preço da Bíblia. Ah, essa aqui custa R$10, essa outra 100. Nossa, que Bíblia cara, vou comprar de 10. Não, não, não. Por que eu comprei essa aqui? Porque dessa versão eu não tinha. Então eu comprei dessa aqui. Mas eu tenho Bíblias que custam o dobro dessa aqui. Mas eu comprei dessa aqui porque eu não tinha dessa aqui. Então eu sempre procuro comprar versão diferente das que eu tenho. Eu tenho muitas versões lá. Mas eu amo Bíblia. Eu amo Bíblia. Quando eu vou numa livraria evangélica, que eu só vou em livraria evangélica mesmo, eu não vou olhar lançamento de livro, qual livro, tal. Não, eu vou Bíblia. Essa aqui eu não tenho ainda. Puxa, essa aqui e tal. E essa aqui lançou agora, não sei o quê. Eu vou nessas. Então, eu amo Bíblia. Mas é porque nela está descrito sobre a vida do meu Senhor e Salvador. É por isso que eu amo a Bíblia. Porque nela tem todos os relatos do meu Senhor e Salvador. Todos os seus passos. É por isso que eu amo a Bíblia. Então eu valorizo ela como o livro da vida, como livro sagrado. Então não é só o que está escrito. Este livro eu valorizo. Foi por isso que eu falei para o Rogério. Não, Rogério, a gente não joga fora a Bíblia. O que aconteceu? Pega lá, né, dá uma limpadinha tal, e cuida para que eu não faça xixi de novo. Pastor, voltando ao começo do estudo, que estava falando a respeito de livre-arbítrio, a preservação da palavra que sobreviveu aí a todos os problemas. Mas assim, qual que é a diferença da Bíblia ter sobrevivido a todas as adversidades e, por exemplo, essas novas versões, por exemplo, contemporâneas que estão sendo lançadas da Bíblia? Hoje nós temos várias versões de Bíblia, né, que antigamente não tinha. Eu tenho um amigo que tem uma Bíblia que Filipenses com PH, dessa época do português. A diferença é que tentaram facilitar tanto a leitura que estragaram. Por exemplo, você pega o texto de Jeremias, que diz: maldito o homem que confia no homem e faz do seu braço a sua fortaleza. E você pega, por exemplo, a linguagem de hoje, que ela coloca em xeque, maldito homem que confia nos outros. Quer dizer, não está coerente com o texto. Então, essas versões contemporâneas, essas versões mais que tentaram facilitar, eu não recomendo. Se você pegar, por exemplo, a versão Novo Mundo, eles tiraram tudo que Jesus é colocado como Senhor, eles tiraram. Só que o que acontece? A Bíblia já tem descrito o que vai acontecer com essas pessoas. Aquele que tirar alguma coisa da Escritura já tem a sua sentença, ou aquele que acrescentar também já tem a sua sentença. Quem tirar vai ser tirado da parte da vida, e o que acrescentar vai ser acrescentado dos flagelos. Então já está descrito aqui. Então, até nisso, já tem, a própria palavra já descreve o que aconteceria. Mas eu recomendo as versões eruditas. Revista atualizada e revista corrigida. São essas versões que eu recomendo. Porque eu já sabia de todas essas coisas, entendeu? Então já está descrito aqui. É igual, por exemplo, agora, né? No Brasil está acontecendo um monte de coisa, né? Estão querendo fazer leis das fake news, né? Só que o que eles estão querendo fazer não é lei de fake news. Estão querendo fazer leis de censura. Por quê? Porque a respeito das fake news já tem lei. Se a pessoa se sentir ofendida, entra lá e pede danos morais, não é? E outra, a lei parece só estar de um lado, alguma coisa estranha. Algumas pessoas falam o que quer, dizem o que quer e está tudo bem. Se alguém falar 1/10 do que aquele falou, pronto, já é preso, é condenado, um monte de coisa. Quer dizer, já está previsto na lei. Assim a Bíblia também já está prevista na Bíblia. O que vai acontecer quem agir assim? Então, concluindo, irmãos,
A Bíblia não é uma opção religiosa. A Bíblia é a palavra de Deus. É a palavra da salvação. Quem deseja agradar a Deus e salvar a sua alma, deve seguir rigorosamente todos os seus ensinamentos. Por que eu concluí assim? Vocês acham que é fácil seguir rigorosamente todos os ensinamentos de Jesus? Vocês acham que é fácil seguir? Quem conseguiu cumprir toda a lei do Antigo Testamento, a lei de Moisés? Só Jesus. Ninguém mais conseguiu cumprir a lei. Agora, vocês acham que Jesus veio e cumpriu, e agora nós estamos na época da graça. Mas ele deixou as suas leis para que nós cumpríssemos. Vocês acham que também é fácil hoje nós cumprir todas as leis? Não é também. Mas qual que é a diferença de eu querer cumprir rigorosamente todos os seus ensinamentos? A diferença é que eu vou cada dia procurar me aprimorar, me aperfeiçoar mais. Se eu pecava 100 vezes no dia, eu vou passar a pecar 70, 80, 50, 40, 30, até eu chegar a ser santo, como diz a palavra, ser de santo, porque eu sou santo. Agora, se eu me conformar, eu já estou mais ou menos, já está bom. Eu nunca vou chegar àquilo que o Senhor espera de mim. Porque eu me conformo com mais ou menos. E crente mais ou menos está assim, ó. Não é desses que o Senhor Jesus procura. Ele procurou os santos. Então, por isso que eu coloquei aqui, ó, seguir rigorosamente todos os seus ensinamentos. E esse é o segredo de quem quer viver uma vida satisfatória diante do Senhor. É querer cumprir rigorosamente todos os seus ensinamentos. Então, nós não podemos nos conformar com mais ou menos, ou com pecadinho, jamais. Porque para Deus ou estamos certos ou estamos errados. O morno vomitar-te-ei da minha boca. Não foi isso que ele disse? Então, nós não podemos ser mais ou menos, não. Ou nós somos certos ou nós estamos errados. Então, o mais ou menos é que é o morno vomitar-te-ei da minha boca. Mais nada? Então vamos orar. Te agradecemos, Senhor, por essa noite. Bendito é o teu nome. Nos ensina, Senhor, a respeito da tua palavra. Que nós possamos cada dia, Senhor, estar no caminho da perfeição. Te peço, Senhor, a tua bênção, em nome de Jesus Cristo. Amém. Está encerrado, irmãos. Deus abençoe.